de enfrentamento a isso. Só que para que a gente tenha as melhores estratégias, a gente precisa saber com o que a gente está lidando. Primeiro, esse tripé ultraconservadorismo, que é o autoritarismo, com o ultraliberalismo econômico e mais o fundamentalismo religioso, é um tripé que nos persegue nos nossos 519 anos. Né? Ele vai e volta, vem e volta. E ele sabe muito bem onde quer chegar. E sabe muito bem que o palco, a educação, é o seu principal palco. Então a gente tem que saber que nas nossas estratégias a gente está enfrentando algo que sabe onde quer chegar. Muito bem, não é nada improvisado. Então, quando teóricos já na década de 70 dizem que o trabalhador tem que ter uma educação diferente da elite, quando eles dizem isso, a gente repensa que parece que a gente nunca saiu disso. Então, o palco da educação ele está conectado completamente. Tanto o ensino domiciliar, quanto as escolas cívico-militares, quanto a educação no campo, isso tudo está dentro desse contexto maior. Então, para que a gente consiga vencê-lo, a gente precisa saber quais são as nossas estratégias. E, de fato, para a gente chegar com uma demanda como essa, que é, na verdade, o nosso objetivo primordial, que é dizer que a gente está dentro de uma situação em que há uma inconstitucionalidade, nós estamos acabando com a política, conseguir acessar o Supremo, a gente precisa ter estratégia. E aí, graças a Deus que a gente deu o primeiro passo. Eu acho que a gente discutir a audiência pública é muito importante, a gente mobilizar é mais importante ainda, mas a gente tem que ter o que a gente vai fazer depois disso. Quais são os nossos próximos passos? E aí, como nosso objetivo final é tentar demonstrar esse estado de coisas inconstitucional, a gente precisa fazer alguns deveres de casa. E aí, de fato, em relação ao projeto da primeira vara agrária, primeira promotoria agrária, ele é imprescindível para que ele seja o nosso projeto piloto, para que a gente saiba como a gente vai cobrar o município, como a gente vai identificar quais são os maiores municípios, etc. A gente já encampou o projeto, então ele já não vai ser só da primeira promotoria agrária. Na verdade, o projeto da primeira promotoria agrária servirá como projeto piloto. E a gente tem 3 desafios neles importantes, que é saber o seguinte: será que a adesão será significativa? Isso é uma dúvida. Dá para a gente saber pela lista das pessoas que vieram aqui, que são secretários municipais dos 75 municípios, dá para saber quem já sinalizou a resposta ao ofício, etc. Só que a gente vai ver que o maior desafio é quem é resistente, porque a resistência a isso, ela repito, as pessoas sabem onde querem chegar. Então, quais serão as nossas estratégias diante da recalcitrância, por exemplo, do governo do Estado, ou dos municípios maiores, que já estão bem mais aparelhados em relação a essa forma de pensar. Então, esse é o nosso maior desafio. Como é que a gente vai fazer esta pressão? Aí eu concordo que ela tem que ser em todas as áreas. Não basta a gente falar só de fechamento de escola, a gente tem que falar do cumprimento da legislação em todas as suas vertentes, e principalmente no financiamento da educação. Agora, mas como eu acho que na fala da Eliane ela vai detalhar mais isso, eu queria falar aí mais como a gente transformar esse projeto piloto num projeto que possa ter um cunho nacional, para que a gente possa demonstrar esse estado de coisas inconstitucional. Aqui, durante as falas, eu estava trocando mensagens com a Débora, para a gente tentar imaginar o que a gente poderia fazer. Então, além da coleta de dados, que não existe uma coleta de dados que a gente confiável, não diria confiável, mas que a gente consiga demonstrar o que está acontecendo. Além disso, que é o primeiro passo que a gente tem que fazer, e ela colocou à disposição os 3 GTs, que são o GT Educação, o GT Reforma Agrária e o GT Enfrentamento ao Racismo, porque isso está conectado, não tem como a gente
desconectar. A gente precisa fazer a elaboração de um modelo de atuação de procuradores e promotores em vários estados. Ou seja, a gente vai pegar o modelo daqui do Pará, preparar um projeto que a gente consiga pegar promotores e procuradores de vários estados que façam a mesma coisa. E aí, a partir do momento que a gente fizer esse mapeamento nacional, a gente consegue ter provas suficientes, documentos, elementos suficientes para discutir isso que a gente está dizendo, que há um estado de coisas inconstitucional no Brasil, na educação do campo, e isso há 519 anos. E isso está demonstrado mais do que nunca agora nas políticas do governo federal e dos governos estaduais dos estados que a gente conseguir fazer. Então, fazer um modelo de atuação nacional partindo do projeto piloto daqui do Pará é algo imprescindível para que a gente consiga fazer isso. Só que com o cenário atual, isso não é acionar o Supremo, não é garantia de que as coisas vão melhorar. Na verdade, a gente tem que fazer a outra ponta também, que isso eu concordo muito com a Eliane quando ela fala, olha, as coisas já acontecem muito mais fora do judiciário do que dentro. Então a gente tem que... Como é que a gente vai fazer que essa agenda positiva ela consiga contagiar as comunidades para que elas cobrem mais, para que as pessoas se sintam mais pressionadas? Porque se a gente deixar tudo do jeito que está, as pessoas sabem muito bem onde querem chegar. E muito bem o que querem que continue. E a gente vai continuar mais 519 anos, mais 1000 anos caminhando no mesmo sentido. Então, era esse recado que eu queria dizer. E falar com entusiasmo, porque a gente está angustiado com isso. E aí a gente vê que, às vezes, a nossa angústia também não é só nossa. Tem várias pessoas, e várias pessoas já se conectaram com essa angústia. Agora a gente tem que começar a trabalhar. Começar a trabalhar nesses dois sentidos. A gente já tem aqui diversos objetivos em comum para trabalhar. E aí eu me mantenho à disposição para a gente continuar o nosso diálogo e principalmente fazer com que atitudes concretas sejam tomadas a partir da nossa audiência.